O sol brilha em São Gotardo, na Vila Seca, e é em meio aos parreirais que a tradição da uva começa a se encontrar com o futuro. Nessa estreia da temporada do Da Terra, a gente te mostra como novas tecnologias estão transformando a viticultura em Caxias do Sul. Parreiras totalmente cobertas, irrigação planejada e até colheita mecanizada. A primeira parada da nossa viagem é em uma propriedade que virou símbolo dessa modernização. Eu gosto do serviço que eu faço porque tu vê algum resultado, né? Eu gosto de produzir uva, de investir, de modernizar a propriedade. Na propriedade tem uva que cresce sob proteção. O espaço tem quase 6 hectares de parreirais e o diferencial é que pelo menos 20% da produção é coberta. O senhor acha que a cobertura do parreiral é uma tendência que não muda mais? Para quem quer trabalhar em qualidade, em uma mercadoria diferenciada, eu acho que não. Para mim, para nós aqui da família, eu acho que não mudaria. A técnica tem nome e vem ganhando força em várias regiões do país. É o chamado cultivo protegido, ou simplesmente parreiral coberto. E foi um investimento alto para cobrir? Está sendo agora mais alto, porque o plástico teve uma elevação de custo bastante significativa, mas agora que está montado aí é mais tranquilo, né? Mas foi o início que foi difícil. O retorno do investimento acontece rápido ou leva um tempo? Não, leva um tempo, mas isso tu consegue até dormir mais tranquilo quando está coberto. Aí o cara tem um pouquinho de qualidade garantida, bem melhor, né? Fora assim. E tu escapa dessas coisas, das intempéries um pouco, ajuda, né? Não que garante, mas ajuda bastante. Faz uns 25 anos atrás que tinha uma vontade de ver parreiral coberto, eu vi os caras produzindo ainda uva de mesa, naquela época, aí foi investido em uva de mesa em primeiro lugar. E aí já fomos ver e já me meti na uva de mesa. Só que aí fomos andando com a carroça da uva de mesa, tivemos que parar por falta de mão de obra, porque aquela comparada à miagra e da uva de mesa, ela dá muita mão de obra. A cobertura pode ser feita com lona agrícola ou filme plástico específico, montado sobre estruturas resistentes. A ideia é simples, mas poderosa: proteger a videira das mudanças do clima e garantir mais estabilidade para a produção. E as vantagens são muitas. Com o parreiral coberto, o produtor reduz perdas por chuva excessiva, granizo e ventos fortes. A fruta fica mais uniforme e com melhor aparência, o que aumenta o valor de mercado. Também diminui o risco de doenças causadas por umidade, reduzindo intervenções e melhorando o controle do cultivo. Ou seja, é tecnologia que protege o trabalho de um ano inteiro. A cobertura ela protege do quê? Sol e chuva, que é o pior para a uva pegar doença, no caso. De tudo, praticamente. De chuva de pedra, se vier meia muito grossa, aí termina o plástico. Mas que nem tratamento, fungos que dá na uva, protege muito, muito. Eu acho que para nós na colônia ainda a cobertura acho que é mais pelas intempéries, ajuda muito, além da qualidade, que tem uma qualidade muito melhor no plástico, mas aí consegue salvar um pouquinho de excesso de chuva, granizo salva um pouco também, daí como tem muitas intempéries, isso vem agregar um pouco para nós ter uma colheita provavelmente mais fácil, né, de colher depois. É vantagem. Porque daí você tem dois tipos de uva, daí você consegue colher uma, depois colher a outra, você consegue fazer a família, no caso, para trabalhar. Então é vantagem ter dois tipos por esse fim ali. Como a mão de obra é escassa, daí você consegue, com menos gente, tu faz um tipo de colheita, depois tu entra para outro. Esse ano aqui está uma safra muito bonita. É muito gratificante o trabalho do ano aí, ver agora que está tudo aí bonito para colher. Aí. Precisa se dedicar a fazer o que você está fazendo e gostar, em primeiro lugar também. Tu não pode ver a mercadoria jogada fora. O que tu planta, tu tem que colher e vender. Então, tu indo para a qualidade, é difícil tu jogar produto fora. Cada vez que tu vê que tu vende a tua produção bem, os caras ficam gostando da tua produção e tu nunca sobra, daí cada vez tu tenta melhorar a tua qualidade da tua mercadoria. A produção é fornecida para a linha Jansen em Farroupilha, fortalecendo uma cadeia regional da viticultura. O inverno foi positivo para o produtor. A chuva veio na medida certa,
E agora, o tempo firme ajuda no ritmo da colheita. Mas mesmo assim, para não depender só do clima, a propriedade conta com um açude e um sistema robusto de irrigação, com metros de encanamento enterrado, garantindo abastecimento principalmente para os parreirais cobertos. Como é que é a sua irrigação hoje? Hoje é tudo bombeada com motor elétrico. Tem um motor no açude e aí bombeia e cano de irrigação por baixo e depois você faz a rede para irrigação. Quantos metros de cano tem para trazer água até o parreiral? Até no final do parreiral tem uns 600 metros, um pouco mais. Tudo cano enterrado, daí depois você deixa as esperas para fazer a irrigação por cima, no caso, bem tranquilo. Para o senhor, é importante que seu filho já está dando apoio para o senhor há muitos anos e que ele continue com isso. O que o senhor acha disso? Eu achei muito importante que ele teve uma oportunidade, assim, a oportunidade e a vontade dele para vir tocar isso aqui para frente, porque não é qualquer um que toca, né? E daí, como que a gente viu que ele tinha vontade de tocar na propriedade, daí foi investido, foi dado apoio para ele para ficar. Porque eu acho que no futuro nós vamos ficando velhinhos, eu não teria vontade, mas você vai, daí tem uma geração que toca a propriedade e a gente se sente feliz. Sempre melhorar, né? Não dá para dizer que está muito bom esse ano e parar por aí. Sempre tem uma coisa a ser melhorada no próximo. O que, por exemplo, tu pensaria? Sempre ver novas tecnologias, eu estava vendo de maquinário novo aí, trator novo, o cara tem que ir investindo até na qualidade de vida nossa no trabalho aí. É importante ter uma festa da uva com o produto que vocês mais produzem aqui? Acho que é muito importante, né, que isso aí não é só para Caxias do Sul, e daí a festa da uva é lembrada em todo o Brasil e fora dele também, né, então acho que isso vem agregar muito a cultura da uva daí. A gente ainda está aqui na localidade de São Gotardo da Vila Seca, mas agora na propriedade da família Escopel para mostrar mais uma novidade na viticultura. Os irmãos Marcelo e Ricardo Escopel são responsáveis por 6 hectares de parreirais de uva Bordeaux. E este é o segundo ano que eles apostam em uma mudança que até pouco tempo atrás parecia distante da realidade de muitos produtores. Adquirimos a máquina colheitadeira de uva, que é uma inovação, uma coisa, uma máquina de um bom trabalho, dá um ótimo rendimento e fica mais entre trabalho familiar. Mas antes de falar sobre essa tecnologia, vale reconhecer um pouco da história dessa família. O pai deles foi dono de uma padaria no centro de Caxias do Sul por décadas. Um trabalho pesado, de rotina longa, produção diária e venda constante. Até que um dia, ele e a esposa decidiram mudar de vida, trocar o comércio pela tranquilidade do interior. Os filhos eram pequenos. Hoje, a responsabilidade dos parreirais é deles e das esposas. Marcelo e Ricardo têm uma vida de dedicação a esse mesmo lugar. E mesmo com toda a experiência no cultivo, um problema continua sendo comum no campo: a falta de mão de obra, especialmente no período da colheita. E foi justamente por esse motivo que os irmãos decidiram investir na modernização. Nos motivou a botar a colheitadeira de uva foi nós trabalhar entre família e evitar de tanta mão de obra de fora de casa sem ser legalização, que é um problema sério. Era difícil conseguir mão de obra? Muito difícil e muito difícil de pessoas qualificadas também. O que precisa para trabalhar no parreiral? O que precisa ter a pessoa para ter vontade de trabalhar no parreiral na hora da colheita? Eu acho que trabalhar na parreira, cara, tem que ter o espírito de produtor, colher também, né? Saber colher e ter a máxima qualidade e atenção possível, né? Por causa do nosso terreno, que é um pouquinho acidentado, a gente teve que comprar um trator um pouco mais pesado, por causa das descidas. A gente teve várias conversas, os dois casais, assim, eu e minha esposa, e meu irmão e minha esposa, a gente foi conversando, se adequando e eu optou pela máquina. A gente foi vendo outras pessoas trabalhando em outras propriedades com a máquina, a gente foi vendo, foi olhando assim e optou pela máquina. Como toda novidade, o começo não foi simples. Adaptar a lavoura, entender o funcionamento e ajustar a operação exigiu paciência e aprendizado. O primeiro ano a gente teve um pouquinho mais de dificuldade nesse entrosamento de manter a máquina alinhada.
esse ano aqui já facilitou muito, assim, eu já mexo muito menos no controle e a máquina está conduzindo mais alinhada já. A experiência, né? Esse é o primeiro ano, tomamos um baile ali que não foi fácil fazer a máquina funcionar. Agora esse ano está bem melhor e com certeza ano que vem melhor ainda e adequando a parreira para a máquina, na verdade, né? A máquina tem que ser, não é a máquina, não é a parreira para a máquina, é a máquina para o parreiral, né? O meu irmão, ele trabalha no trator, conduzindo a máquina e com o controle remoto atrás eu vou ajustando o posicionamento da máquina, às vezes a máquina mais alta, mais baixa, para os lados. Eu faço um controle mais fino da máquina. Ele controla trator e máquina e eu faço um controle dela se manter sempre nivelada. A gente está fazendo uma melhoria na condução da parreira, assim, no galho da parreira, tentando puxar os galhos mais para o centro para a máquina colher cada vez mais uva. E o resultado apareceu rápido: mais agilidade, menos esforço físico e mais segurança para colher no tempo certo. Como é que tu te sente hoje implantando uma tecnologia que há décadas atrás eu acredito que os agricultores nem imaginavam que fosse existir? A gente se sente assim, facilitando a nossa vida na colheita, assim. A colheita manual, ela é bem feita, mas a máquina, ela facilita muito nós. Em dias de serviço, assim, eu estimo que essa máquina, ela colha hoje, assim, para 10 pessoas colhendo, assim. O que diferencia, assim, até no bem-estar de vocês, o uso dessa máquina? O uso da máquina, assim, é mais prático, menos mão de obra, menos esforço físico, né? Com certeza a máquina colhe, não precisa estar aquela bacia pendurada no ombro ali, o cara sofrendo o dia inteiro ali. Claro que ainda tem uma partezinha de toceira, de parreira, assim, que ainda precisa colher manual. Mas gradativamente, aos poucos, ano a ano, cada vez reduzir menos a quantidade de uva colheita manual. Tem propriedades que eles estão plantando parreirais novos para colher com a máquina, que ela está chegando em torno de 90% de colheita. Que mensagem tu deixa para quem, de repente, ainda não pensou, tem vontade, mas ainda não teve coragem? E ver quem trabalha com a máquina. A melhor coisa é tu ir ver gente produzindo. Já vieram aqui visitar a propriedade de vocês por causa do uso da máquina? Já vieram várias pessoas. Inclusive, ano passado veio um pessoal de Petrolina para ver o uso da máquina. E o que eles acharam? Gostaram muito do uso da máquina. E a tendência era de implantar lá também. Vale explicar que a uva colhida com a máquina separa os grãos. Dessa maneira, é usada para a produção exclusiva de suco e vinho. A uva que é sustento, trabalho, tecnologia e inovação também é símbolo de uma cidade inteira. Aqui no centro de Caxias do Sul tem o Parreiral que há 30 anos faz parte da arquitetura do segundo maior parlamento municipal do estado. A Câmara Municipal de Caxias do Sul é envolvida por parreirais que ornamentam a fachada, um marco que une agricultura e identidade urbana, símbolo vivo da nossa tradição em produzir uvas. De um lado, parreirais cobertos protegendo a produção e elevando a qualidade da fruta. Máquinas ajudando a enfrentar um dos maiores desafios do campo, a mão de obra. Do outro, parreirais que fazem parte da arquitetura urbana. A uva segue sendo um traço forte da nossa história, da nossa economia e da nossa gente.